A você que está em casa, que nos acompanha pelas mídias sociais, seja também muito bem-vindo. Nós somos a Igreja Presbiteriana da Glória. Nós estamos em Escola Bíblica Dominical no dia de hoje, 17 de dezembro de 2023. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Mateus, São Mateus, capítulo 2. Obrigado, irmão. São Mateus, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, em São Mateus, capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 18. Obrigado a todos. Vamos então agora nos concentrar na leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor em São Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, perguntavam onde está o rei, onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-o a Belém, disse: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adorar, e abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te e toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta e também pelo Senhor: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, esfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo, o qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Palavra do Senhor. Amém? Deus, fala-nos, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade entre nós, para que nós possamos entender tua palavra, viver tua palavra e testificar a tua palavra. Fica conosco, ensina-nos. Oramos na mediação de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, todo esse mês de dezembro nós vamos circuncidar nossas falas em torno de Natal, em torno do nascimento de Jesus, o seu significado e as lições que ele nos traz, que o Natal nos traz para reflexão. E hoje pela manhã não será diferente. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Geraldo
e a partir deste mês nós estaremos cooperando com a Igreja Presbiteriana da Glória e durante todo o ano de 2024. Observe que nós vamos expor aqui e vamos também, se alguém tiver dúvida, porque nós estamos em escola dominical, nós vamos tentar aclarar com evidência para que saiamos aqui com o entendimento da palavra. Diz assim, introdução: Natal é reflexão com responsabilidade, mudança de atitudes e tomada de decisão consciente. Natal não é simplesmente mais um ano que passa, uma festa que chega e que nós vamos simplesmente reunir os parentes, amigos e trocar presentes e só. Não. No mínimo nós deveríamos ser cautelosos e tentarmos fazer uma retrospectiva e uma introspectiva. É isso que nós vamos falar mais adiante, porque Natal nos convida para uma retrospectiva e introspectiva com parâmetros bíblicos exigentes. Ou seja, o Natal do ano passado foi melhor em relação à minha intimidade com Deus e à minha postura em relação ao ano anterior. O Natal de 2023, eu estou sendo uma pessoa melhor do que o ano passado. Nós precisamos fazer introspectivas e retrospectivas para vermos se simplesmente o nascimento de Jesus faz sentido para nós, ou simplesmente é uma festa a mais, é um movimento a mais, porque entre os judeus eram muito festeiros, os judeus gostavam muito de festas, tinha festa para todos o tempo e eram demoradas as festas, 7 dias, casamento, por exemplo, durava 7 dias, por isso não foi em vão que Jesus precisou multiplicar água em vinho, porque 7 dias regado a muito vinho, haja vinho, né? E todas as festas dos judeus eram demoradas. Mas o que significa para nós Natal? Dentro da linha introspectiva, observe, avançando. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Salomão também diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas seu fim é a morte, Provérbios 16:25. Os homens em todas as épocas e em todo o tempo buscam caminhos, atalhos e becos para resolverem seus problemas, tratarem seus medos e suas fobias. Os homens sempre buscam algo, o que poderemos encontrar nos caminhos que nos são apresentados, propostos, magos e Herodes, porque o tema da nossa fala hoje é os caminhos dos magos e os caminhos de Herodes. Seguindo, quem eram os magos? É interessante que nós venhamos a fazer esta reflexão. Quando criança, muitos de nós aprendemos, porque a maioria tiveram uma educação católica, comigo não foi diferente. E eu sempre aprendi que eram 3 reis magos. Eu sempre aprendi que os seus nomes eram Baltazar, Gaspar e Belchior. Mas quando nós vamos crescendo e nos convertemos a uma igreja genuinamente evangélica, nós passamos então a olhar as Escrituras, a examinar as Escrituras e deparamos então com o texto que nós acabamos de ler, em Mateus capítulo 2. Observe o que diz o texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Poderiam ser 2, poderiam ser 4, poderiam ser 5, 6, 7, só não poderia ser 1. Uns, 2, 3, 4. Mas nós aprendemos e às vezes reproduzimos esta fala. É que os 3 reis magos, e às vezes quando nós reproduzimos esta fala, também caímos na preocupação de reproduzir a figura de 3 reis magos sobre camelos à procura do menino Jesus. Então seguimos. Uma pergunta, só voltando um pouquinho, diz assim: uma pergunta precisa ser esclarecida:
Quem eram? Quantos eram os magos e quais os seus ofícios? Eles não eram magos, eles não eram bruxos ou feiticeiros, muito menos duendes. Eles não eram, mas eram, segundo o próprio R.N. Champlin, que escreve um dos melhores comentários sobre o Novo Testamento, ele nos diz: eles eram astrólogos, não eram bruxos, não eram feiticeiros, não eram duendes. E o texto nos diz: homens que vieram do Oriente para adorar a Cristo, haviam descoberto um sinal de Deus no céu. Olha que coisa interessante. Nós não sabemos como o Evangelho chegou na Arábia, no Oriente Antigo, ou simplesmente no Oriente. Mas Deus chamou lá do Oriente alguns homens que chamamos de magos, estudiosos dos astros, que se dirigem de sua terra, deixando suas famílias, deixando os seus afazeres, deixando o seu povo, deixando sua cultura, arriscando suas vidas, atravessando desertos, para chegar até um outro povo, uma outra nação, a Jerusalém, por causa de um sinal que viu no céu. Quem de nós tomaríamos a mesma decisão, a mesma ousadia, ao ver um sinal nos céus, atravessar fronteiras, rios, desertos, à procura de uma coisa quase que não tão esclarecida? Uma nota de rodapé. Pense em relação a missões. Uma missionária chamada Sophia Miller, ela, falando a respeito da sua conversão e do seu chamado para ir ao campo missionário na Colômbia, onde entre os índios ela trabalhou vários anos, tirando do vício, do alcoolismo, do fumo e até mesmo das agressões que os maridos cometiam contra suas esposas e filhos, trazendo o alfabetismo quase que a zero naquele lugar. Quando consultada sobre o seu chamado missionário, ela disse, alguém perguntou, como foi o seu chamado? Ela disse, não tive sonhos, visões, nem revelação. Li uma ordem e obedeci. Que coisa incrível! Ela leu a ordem e deixou sua família, deixou sua cultura, deixou os seus sonhos e ideais, os seus propósitos individuais, e foi para uma terra que não era Canaã, que manava leite e mel, mas foi trabalhar entre os índios. Ela simplesmente leu uma ordem. E a exemplo dos magos, ele simplesmente veio um sinal no céu. Podia ser uma estrela cadente, podia ser um meteoro, podia ser qualquer outra coisa. Mas esses homens insistiram e perseguiram como se fosse um sinal divino para uma nova perspectiva, uma nova realidade, não só para eles, mas para o mundo. E chegam então a Jerusalém. Havia descoberto um sinal no céu. Mas a Bíblia não diz quanto, nem os seus nomes. Não podemos afirmar que eram 3 e que os seus nomes eram Gaspar, Baltazar e Belchior. A exemplo de Hebreus, por exemplo, muitos de nós às vezes caímos no lugar comum quando, falando a respeito do texto de Hebreus, às vezes de forma desavisada, falamos assim, Paulo quando escreveu Hebreus, mas alguém no auditório fica assim esperto, aí ele diz, não, a Bíblia não diz que foi o apóstolo Paulo, mas todo jeito é do apóstolo Paulo, mas nós não podemos dizer o que a Bíblia não diz.
Se a Bíblia não diz que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro dos Hebreus, nem os comentaristas antigos, muito menos os pais da igreja, nem a tradição, então nós não podemos tomar a ousadia de dizer que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro aos Hebreus, mesmo que tenha toda a característica paulina, como é o caso do texto que nós estamos vendo em Mateus capítulo 2. A Bíblia fala, alguns magos. Então está aqui. Então não podemos afirmar que eram 3 e que os seus nomes eram Gaspar, Baltazar e Belchior. Assim diz as Escrituras: eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então eu e você precisamos entender isso. Não eram 3, e se os seus nomes eram esses, Joséfo, o pai da igreja, um dos pesquisadores mais aceitos em toda a cristandade, ele não afirma. Justamente, é isso que eu estou dizendo. A Bíblia não diz nem que eram 3 e muito menos seus nomes. Esses nomes vieram da nossa igreja católica. Nós temos na cristandade como um todo o que nós chamamos de livros apócrifos. Eu vou esclarecer para alguns o que é o livros apócrifos. Livros apócrifos são chamados de livros não inspirados. Aqueles livros não inspirados que fizeram parte da toda a peregrinação judaica. E muitos livros, inclusive há um livro chamado Deutero-Isaías, ou seja, um livro do profeta Isaías que não foi colocado no cânon, que não está na nossa Bíblia. Por isso ele é chamado de Deutero, ou seja, um outro Isaías. Então nós não podemos, o que não está nas Sagradas Escrituras, mas está na história como um todo, nós precisamos entender o que é história, o que é especulação e o que é bíblico. Há essa diferença, certo? Então, temos que ter esse cuidado. Os nomes vieram de materiais deuterocanônicos, ou seja, não inspirados, ok? Javier Picasa, ele é um teólogo, melhor, foi um teólogo católico. Ele escreve muito bem a respeito de Mateus, ou do Evangelho de Mateus. E Javier Picasa diz uma coisa muito interessante: os magos viram a luz do rei dos judeus. E ele continua: por isso vêm e perguntam, cheios de ansiedade, busca o esclarecer do mistério. Uma das coisas que eu e você deveríamos fazer, buscar mais o entendimento do mistério. No caso dos magos, eles buscam o mistério da luz, de uma luz que raia no céu e que vai do norte ao sul, do leste ao oeste, e eles então ficam fazendo especulações de que seria aquilo. E eles então resolvem no seu coração, eles decidem em seus corações buscar o significado dessa estrela. Eu e você temos algumas preocupações que só as Sagradas Escrituras esclarecem. Eu e você temos algumas necessidades que só a Bíblia esclarece. E é exemplo desses homens que andaram quilômetros e quilômetros por causa de uma luz que raiou no céu. Eu e você precisávamos andar muito mais para entender o significado da nossa existência. Para que Deus nos fez? Porque estou aqui, mesmo sabendo que o catecismo já nos responde. O Deus fez o homem com o seu propósito para adorá-lo e gozá-lo para sempre. Eu e você, nós precisamos buscar. O próprio Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele diz assim: nós precisamos descobrir dia a dia o propósito pelo qual Deus nos fez. A W. Tozer, ele vai um pouco mais adiante quando ele diz assim: descubra o que Deus quer fazer em você, por você e através de você. Observe, descubra. Eu e você precisamos, a exemplo dos magos,
trilhar nessa busca de forma espiritual para saber o que é que Deus quer fazer, o que Deus quer fazer em você, por você e através de você. E depois ele mesmo vai dizer outra coisa. A W. Tozer depois vai dizer assim: se você quer ser usado por Deus, ele diz assim, vírgula, antes de você ser usado, você vai ser tocado. Ou seja, Deus não vai nos usar se antes Ele não nos tocar. Nós precisamos ser tocados por Deus. Nós precisamos ser iluminados por Deus. Avançando um pouco mais, então, chegamos no segundo. Pois não, irmã? Estamos em escola, pode falar. Antes de passar aí falando, nós ainda falando sobre os magos. Certo. Informação muito importante para a nossa palavra de Deus, no verso 2, quando os magos estão falando, para Herodes, para que ela ali no palácio, perguntando para o menino, ele faz o seguinte, perguntar onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque viram A sua estrela. Muito bem. essa informação, sua estrela, justamente é entender que essas pessoas eram estudiosos da palavra, conheciam a palavra. Aquela estrela fazia um sentido. Eles estudando, eles acompanhavam. Então, eu vejo assim, essa informação muito forte para nós. E oportuna, né? Nós só vamos conhecer, a vontade de Deus em nos colocar se nós estudarmos e conhecermos como eles queriam, porque eles afirmavam. Eles não viram qualquer estrela, eles viram a sua Estrela. estrela brilhante. Uma estrela diferenciada. Perfeitamente. Obrigado, irmã, pela contribuição. Qualquer irmão tem a liberdade de fazê-lo. E é interessante que o próprio R.C. Riley, ele diz uma coisa muito interessante. Nós não sabemos, Riley falando no seu comentário do livro de Mateus, nós não sabemos como o evangelho chegou a esses homens. Nós não sabemos como esses homens se interessaram por essa estrela. Mas ele diz, com a graça de Deus, eles devem ter sido alcançados pelo Senhor da estrela. É assim que R.C. Riley escreve para nós. Muito bem. Mas também nós precisamos, antes de entrar nos caminhos dos magos e nos caminhos de Herodes, nós precisamos então conhecer esses personagens. Os magos nós já conhecemos. Agora vamos conhecer então quem era Herodes. Então diz assim o texto: Herodes o Grande era o governador da Judéia. Era um homem iníquo, matou a própria esposa e um de seus filhos. Na verdade, ele teve várias esposas, um total de 10, segundo os comentaristas. E uma delas parece que ele não se agradou, ou ela fez ciúme a ele, não sei porquê, a história não diz, mas ele a matou. Então, ficando assim com 9. Então, se uma esposa dá trabalho, imagine 9, hein? Ele então resolveu eliminar uma. Não fica rindo não, que você estava amarrado. Então diz assim o texto: ele, além de ser um homem iníquo, ele matou sua própria esposa, um de seus filhos, era um déspota, cruel, com ímpetos de loucura. Ímpeto de loucura. Fez muitos inimigos e matou vários políticos da época e oponentes. Ao morrer em 4 AC, Herodes deixou disposta o testamento, em testamento a partilha da Judéia para os seus filhos. Então, você já deve ter lido lá assim, Antipas, Herodes Antipas, o tetrarca. E às vezes a gente perde, desculpe, a gente perde a preocupação de ver o que é tetrarca. Então, vamos caminhar a passos lentos para entender um pouco. Diz assim: Arquelau era o filho mais velho de Herodes, com Maltace, a samaritana.
ele reinou por pouco tempo. Então, um dos filhos de Herodes, seu nome Arquelau, mas ele teve outros filhos. Herodes Antipas, esse aí nós conhecemos muito bem, aquele louco lá quem assistiu aquela série Jesus, o camarada só pensava em vinho, lembra disso? Quem assistiu a série? Então Herodes Antipas era o filho mais novo de Herodes com Maltaz. Ele também é conhecido como tetrarca. Ele casou com Herodias, a esposa do seu meio-irmão Herodes Filipe I. Ele governava sobre a Galileia e Pérea nos tempos de Jesus. Avançando, próximo, Herodes Filipe II. Então, Herodes, a exemplo de César, era um título, não era um nome, tá certo? Então, por isso você vê, Herodes Filipe, Herodes Antipas, Herodes Arquelau, todos eram título. Ele era conhecido como Filipe o tetrarca. Ele era o filho de Herodes com Cleópatra de Jerusalém. Depois da morte de seu pai, ele recebeu a tetrarquia. Isso é muito importante. Tetrarquia, a palavra tetrarquia ou tetrarca, vem da palavra grega que significa 4. Vocês lembram? Tetra, ele é tetra. Então, tetra, 4. Então, o que significa? Como? Uma região que ele... Isso. Pode-se entender uma região ou 4 regiões, mas na verdade, eles eram governantes, todos os Herodes governavam essas 4 regiões, certo? Então ele diz aqui, recebeu a tetrarquia de Utireia, Traconitis e outros territórios adicionais. Então, lembre-se disso. Tinha a questão de tetrarca e também tetrarquia. Então, era o governar sobre 4 territórios. Herodes Agripa era neto de Herodes, o Grande, e filho de Aristóbulo. Ele é a pessoa designada em Atos 12:1 como Herodes, o rei. 5. Herodes Agripa II. Era filho de Agripa I, portanto, bisneto de Herodes o Grande. Ele governou sobre um território ao norte e a nordeste da Palestina. Foi ele quem entrevistou o apóstolo Paulo antes de ir a Jerusalém em Atos 25, 26. Então aí tem um resumo rápido sobre os Herodes. Segundo a história e a própria Sagrada Escritura diz que ele morreu. Aqui fala até no texto que versículo 15, e lá ficou até a morte de Herodes. Então, Herodes o Grande, ele morreu de bicho. Ele teve uns problemas internos, e há quem diga que ele teve até uma inflamação. Alguns comentaristas dizem que ele teve uma inflamação no pênis, que não teve cura e deu bicho, e isso aí teve uma infecção generalizada. E Herodes veio a falecer. E aí essa área, os tetrarcas começaram a reinar suficientemente sobre essa região. Então vimos quem são os magos ou quem não são, e vimos também quem eram os Herodes. Agora vamos seguir os caminhos conforme o texto. Olha comigo, por favor, nas Sagradas Escrituras. Na sua Bíblia, olha comigo como diz o texto. Os caminhos de Herodes. O caminho de Herodes no versículo 8. Diz aí no versículo 8. No versículo 8 diz assim: e enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Observe, pelo final do texto de Mateus 2, quando chegarmos aqui no versículo 16 a 18, a gente vai conseguir fazer uma leitura de que Herodes
ou que o caminho de Herodes, ou a proposta de Herodes, é uma proposta de falsidade ou de uma falsa adoração. Observe que ele diz assim: para que eu possa ir adorá-lo. Irmãos, quando Jesus Cristo chega lá em Samaria, isso está em João 4, ele tem aquele encontro com a mulher samaritana, e a gente vê muito bem que Jesus Cristo diz assim para ela: mulher, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque vós não podeis adorar o que não conheceis. Essa é a grande coisa. Não podemos adorar o que nós não conhecemos. E observe que Herodes não conhecia Jesus. Herodes não tinha uma aproximação das Escrituras. Tanto é que diz o texto que ele não sabia nada a respeito do nascimento de Jesus. E então ele procura os sacerdotes da época e pergunta assim: o que é que os profetas falam a respeito desse menino Jesus, a respeito desse rei, a respeito desse homem que está para nascer, que vai reinar? Ele não sabe nada. Ele não tinha conhecimento das Escrituras. Então é muito importante eu e você entender que, se eu não o conheço, a minha adoração ela é defasada. Se eu não o conheço, a minha adoração ela é deturpada. Ela é, consequentemente, uma adoração perdida. Por quê? Porque o caminho de Herodes é o caminho de uma falsa adoração. E isso toma projeções assim grandiosas, porque na atualidade, na atual conjectura, a nossa adoração talvez seja uma adoração que mereça uma reflexão nesse momento. Às vezes nós pensamos que a nossa adoração é quando nós erguemos as mãos, fechamos os olhos, ou mesmo quando choramos. Parece que há um êxtase em adorar quando nos ajoelhamos ou nos prostramos, quando na verdade nós precisamos entender que a adoração é um estilo de vida. Sendo um estilo de vida, ela toma conotações assim grandiosas, porque ela vai passar pela minha linguagem, pelo meu palavreado. A adoração ela vai passar pelo meu vestuário, a forma que eu me visto. A minha adoração vai passar pela forma que eu trato os meus funcionários e, consequentemente, eu trato os meus pares. A minha adoração ela vai passar na forma que eu vejo o outro, porque o próprio mandamento lá em Êxodo 20 vai falar sobre não desejar, não cobiçar. Então, se na minha adoração há cobiça, alguma coisa está atrofiada na minha adoração. A minha adoração ela passa pela minha contribuição, pela minha fidelidade à minha esposa, a minha fidelidade aos meus filhos, a minha fidelidade na entrega das minhas ofertas, por exemplo, e dos meus dízimos. Por exemplo, a minha adoração precisa ser revista quando, por exemplo, eu estou entregando um valor. Na entrega do dízimo, eu entrego um valor, há mais de um ano que eu entrego sempre aquele valor, e na verdade os meus vencimentos tomou uma outra proporção, ou para mais ou para menos, mas eu continuo dando aquele valor sempre como dízimo. Alguma coisa está errada. A minha adoração ela passa na forma que eu converso com as pessoas a respeito de outra pessoa. Eu não posso emprestar o meu ouvido para que outras pessoas falem mal de outra pessoa. Minha adoração está sendo atrofiada por isso. Por isso, a minha adoração, a nossa adoração, ela tem que tomar uma proporção bem maior do que simplesmente quando chegar na igreja e dizer: Senhor, recebe minha adoração, como se a nossa adoração estivesse começando quando abro as portas do santuário. Não é por aí. A minha adoração também não começa quando eu coloco minha oferta no gasofilácio. A minha oferta, a minha adoração é um estilo de vida. A forma que eu trato as pessoas, a forma que eu trato tanto o cristão como o não cristão, a forma que eu me visto, meu palavreado,
Outro dia eu vi uma pessoa discutindo com a outra, e uma delas era cristã, e ela pediu assim: desculpa aí, Jesus, fica aqui do lado, e começou a falar pornografia com o outro. Isso é misericórdia, não é? E outra vez eu já encontrei outra pessoa dizendo assim: olha, eu sou cristão, mas não levo desaforo para casa. Então a nossa adoração, ela está precisando de um suporte. Então, o caminho já estamos nos magos? Eu não estou vendo o horário, irmãos. Eu tenho só 15 minutos para terminar, é isso? 10h30 termina? Só para eu ter é isso? Puxa vida. Então, voltando lá, é o da falsidade, tá? Depois é o da morte. Observe no versículo 15 e 16, diz assim, 15 e 16: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Versículo 16: vendo-se iludido pelos magos, esfureceu-se Herodes com grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém. Herodes é um homem mau, é um homem iníquo. Ele traz literalmente uma raiz de violência. Os comentaristas como um todo o definem como louco. Isso é apenas uma definição para fortalecer as atitudes insanas de Herodes. É interessante que eu e você, às vezes, seguimos o caminho de Herodes. Quando matamos o sonho do outro, quando matamos as perspectivas do outro, nós, às vezes, temos essa mesma direção quando aniquilamos nossos próprios sonhos. Os sonhos que eu e você precisamos ter em Deus. Observe, precisamos ter em Deus. Não estou dizendo que Deus sonha, porque sonho é uma limitação humana. Deus não sonha, Deus realiza. Então, observe, eu e você precisamos sonhar em Deus. Eu preciso sonhar para a glória de Deus. E aquele meu sonho, ele se realiza na glória de Deus. Ou seja, aquilo que eu estou sonhando, buscando realizar, vai glorificar a Deus. E não simplesmente trazer prazer e satisfação para mim. O caminho de Herodes, além de ser o caminho da falsidade, também é o caminho da morte. Também é o caminho da fúria. Versículo 16, ele diz assim: enfurecendo-se. Às vezes nós temos um comportamento enfurecido. Quem nunca assistiu um filme, eu acho que é dos anos 80, só quem vai lembrar são poucos, Dia de Fúria. Quem nunca assistiu esse filme? Dia de Fúria. Terrível, não? Aquele filme ali retrata o que é uma pessoa enlouquecida, uma pessoa tomada pela fúria. Eu e você precisamos entender que esses caminhos não são os caminhos para o cristão. E que o Natal nos chama a reflexão para a mudança de comportamento dentro dessa perspectiva e dentro dessa introspectiva. E conforme o versículo 18, o caminho de Herodes também é o caminho do choro, é o caminho do pranto, é o caminho do lamento. Provocar no outro o choro, provocar no outro o pranto. Não se importar com o outro como a imagem e semelhança de Deus. Não se importar com o outro como um ser igual a mim. Eu e você precisamos entender que o outro precisa de paz, precisa de consolo, precisa de conforto, precisa de entendimento. Nós precisamos entender e aceitar as pessoas com os seus erros, com as suas faltas, com as suas vidas fragilizadas, com seus passados, com os seus traumas, inclusive com as suas neuroses e com as suas fobias. Nós precisamos aceitar as pessoas como elas são e tentar ajudá-las para que elas sejam pessoas melhores e não piorá-las. Outro dia eu estava numa reunião com mulheres e tinha algumas mulheres juntas assim, a gente começou a conversar e chegou uma mulher que assim, parecia ser uma persona não grata, porque alguém disse assim: lá vem fulana, e aquela turminha assim, dissipou. Aí a mulher chegou assim e disse: ih, rapaz, e parece que ela não tinha tanto siso, que ela não entendeu que ela foi a causa do dissipar-se do grupo.
Mas não devemos tratar as pessoas assim. Nós devemos respeitar as pessoas, aceitar as pessoas, porque pior do que essas, nós éramos antes de conhecer a Jesus. Paulo já dizia: miserável homem que sou. Olha só. Agora vamos conhecer os caminhos dos magos. O caminho dos magos é o caminho da verdadeira adoração. Versículo 2, versículo 11. Diz no versículo 2: e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. É óbvio que eles não tinham, a exemplo de nós, esse conceito de adoração. Como diz lá no texto posterior, quando eles entregam os seus presentes, conforme o versículo 11, observe: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. Ou seja, para o Oriente Antigo, a verdadeira adoração estava no encurvar-se, estava no ajoelhar-se, no prostrar-se. Isso era sinônimo não só de humildade, mas de adoração. Como disse anteriormente, para nós é muito mais do que isso. Eu e você já sabemos que não só prostrar, às vezes o próprio texto bíblico diz assim: esses homens honram-me com os lábios, mas os seus estão longe de mim, não é? Honra, quantas vezes nós já glorificamos a Deus com os lábios, engrandecemos o Senhor, e ao sair ali fora, não é o caso aqui, mas sairmos fora do templo, nós falamos assim: eu não gostei do culto hoje. Quem nunca ouviu essa expressão? Não precisa se manifestar, mas muitos de nós já ouvimos essa expressão: eu não gostei do culto hoje. Aí eu abro um parêntese: você não tem esse direito de gostar ou não gostar. Sabe por quê? É isso aí, o culto não é para você. Quem tem que gostar ou não gostar é Deus, porque o culto é para Deus. Como ele fala lá em Isaías capítulo 1, ele diz assim: olha, estou farto das vossas orações. O boi conhece a manjedoura, o jumento conhece o seu lugar, mas esse povo não me entende. É Deus reclamando da falsa adoração. Então eu e você precisamos entender: nós não temos o direito de dizer gostei ou não gostei do culto, porque o culto não é para você. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. Antes de você se entristecer, Deus já se entristeceu muito mais. Natanael, Quando a gente vem à igreja e diz que o culto não está bom, é porque a gente não veio preparado. não veio para adorar. A gente não veio para adorar. E antes de sair de casa, a gente tem que se preparar. Isso é verdade. Por quê? Porque a adoração, ela começa não quando a gente chega. Não é isso mesmo, meus irmãos? A adoração tem que começar desde o nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida é uma adoração. Se não for, a gente vai se frustrar. Quando chegar aqui, o louvor não está bom. Quando chegar aqui, a mensagem não está boa. Quando chegar aqui, o diácono na porta está falando muito ali nos corredores e não presta atenção no seu serviço. Quando chegar aqui, a gente olha a roupa do outro. Quando a gente chegar aqui, olha aquela irmã que chegou que parece que está numa passarela. Quando a gente chegar, tudo vai desagradar. Por quê? Porque a nossa adoração não está centralizada no Senhor da adoração. Mas o caminho dos magos também é o caminho da entrega. Observa no versículo 11: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra era presente para o rei. Mas para Jesus tem um caso atípico, porque Jesus tinha 3 ministérios. Quem pode lembrar? Jesus tinha, primeiro, pode dizer a ordem do sacerdote, rei e profeta, justamente. Então aqui tem os 3 significados da pessoa de Jesus. Ele era sacerdote, ele era rei e ele era profeta. Então, os presentes significavam justamente a pessoa de Jesus. Mas o que é interessante é que eles fizeram as suas entregas. Agora, outra nota de rodapé. Estamos finalizando um ano e começando um ano novo. Irmãos,
É óbvio que eu estou aqui apenas 15 dias ou coisa parecida, mas já venho frequentando algumas reuniões de alguns departamentos. Para vocês terem ideia, participei da UCP, participei da UPA, participei da SAF, participei de outros movimentos aí. Mas cada reunião que eu venho, eu vejo pessoas diferentes. Eu digo, puxa, essa igreja deve ter muita gente, porque tem muita gente que eu vi, por exemplo, conheci hoje. Conhecer é a expressão, né? Que eu vi hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ano que vem, seria um tempo de a gente pensar grande para o qual Deus nos chamou. Que tal nós reativarmos o Ministério da Família? Ministério de Casais. Voltar a fazer acampamento, retiros. Que tal você assumir um ministério na igreja em 2024? Que tal você separar 1 hora pela manhã e vir orar aqui na igreja conosco? Porque temos uma reunião na oração, tem uma reunião de oração aqui pela manhã. Então, o caminho da entrega, o caminho dos magos é um caminho do doar-se, do entregar-se, do dar-se. Será que em 2024 nós poderíamos contar com você? Será que em 2024, ou a partir de já, nós podemos pensar numa nova perspectiva para a Igreja Presbiteriana da Glória? E você está incluído nisso? Está incluso nisso? Não simplesmente vir trazer seu menino, sua menina, seu filho, sua filha, mas você fazer parte disso? Se você acredita nisso, então por que você não entra de cabeça? Por que você não abraça o ministério nesta igreja? Os caminhos dos magos é o caminho da entrega, não só do ofertar ouro, incenso e mirra, mas do integrar-se. É interessante que havia um homem que estava possesso há muitos anos, e esse homem vivia amarrado em grilhões. E Jesus saiu da Galiléia, atravessou o mar e chegou nessa região chamada região de Gádara. Chegando na região de Gádara, Jesus libertou esse homem. Vê se você me entende. Libertou esse homem. Ao libertar esse homem, ele disse assim: Senhor, permita-me que te siga. Deixa eu ir contigo. Ele queria ser um dos discípulos de Jesus. Sabe o que Jesus te falou? Não. Volta para os teus, para a família. Volta para os teus e diz o que Deus fez por ti. Nós precisamos entender, nós precisamos anunciar o que Deus fez por nós. Vamos para frente. O caminho dos magos é o caminho da intimidade também. Os magos, eles foram, no princípio, no texto lá, eles foram advertidos e direcionados por uma luz. Mas no versículo 12, já não é mais uma luz. Já não é mais um relampejo, já não é mais um astro que está nos céus. É um anjo que fala com ele. Eu e você precisamos de um avanço maior na intimidade com Deus. Em Salmo 25:14 diz assim, que o Senhor tem segredos. E os segredos é para aquele que ele tem intimidade. Salmo 25:14. Você conhece os segredos de Deus? Ah, pastor, não. Por quê? Porque Deus só conta os seus segredos para quem ele tem intimidade. É o meu caso, é o seu caso. Sabe por que eu não conheço os seus segredos? Se não só o de carreta. O de carreta eu sei. Mas sabe por que eu não sei o segredo de vocês? Porque nós não temos intimidade ainda. Mas quando nós passamos a ter intimidade, eu vou conhecer os seus segredos e vocês vão conhecer o meu. Conhecer os segredos a intimidade gera essa possibilidade. E o Salmo 25:14 nos dá essa dica. E é justamente isso. Antes era uma estrela lá nos astros. Agora é os anjos que falam. Versículo 12 diz assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonhos. Olha que coisa fantástica. A direção é outra. Depois José vai ser direcionado pelos anjos para que ele saia daquela região e saia de Belém e vá para o Egito, até a morte de Herodes. Agora, finalizando, eu quero dizer uma coisa para vocês. Belém
tem um significado muito importante. Belém se chama Casa do Pão. Aqui é Belém. O meu desejo é que você, ao chegar aqui, você seja farto de pão. O nosso desejo, o desejo do conselho da igreja, de toda a direção da igreja, é que você, ao chegar aqui, pense: estou em Belém, eu estou na casa do pão, eu vou me alimentar fartamente. Então, não deixe de vir aos cultos, não deixe de vir à programação. Participe, tenha intimidade. Finalizando, Natal só faz sentido quando redirecionamos nossas vidas dentro de uma nova perspectiva de mudança de atitude. Você faz as suas escolhas, e as suas escolhas fazem você. Repito, você faz as suas escolhas, e as suas escolhas fazem você. Você é fruto da sua escolha. Se você tem uma vida de intimidade com Deus, isso é determinação, isso é escolha sua. Se você quer viver uma vida com todo, usando esse termo, Maria vai com as outras, é porque falta alguma coisa nas nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Eu quero agradecer a Deus por sua participação. Quero convidá-lo a ficar em pé. E a você que está em casa, muito obrigado por participar conosco. E convidamos você a estar conosco à noite, às 19 horas, quando teremos a cantata de Natal das crianças. Você é o nosso convidado.